E aí, primeiro ano, tudo bem? Pois é, aula 2 da semana, né? Continuando o capítulo módulo 5 ainda, né? Esse módulo é importante, já havia dito. A gente vai falar um pouquinho, essa última aula é mais de boa. A gente vai falar sobre agentes endógenos de formação dos relevos. O que é isso, tá? Agentes endógenos da formação do relevo são os agentes internos que vão produzir, né, determinadas atividades, beleza? Bom, para isso acompanhe aí, né, módulo 5 aí do livro de vocês, tá? Página 728 por ali, tá? Peguem o livro e acompanhem comigo. Bora lá? Então, bom, como eu havia dito, né, quando eu falo em agentes endógenos, eu estou me referindo a atividades que vêm do manto. Então, basicamente, são 3 agentes endógenos que você tem que lembrar. Beleza? São o vulcanismo, o tectonismo e abalos sísmicos, ok? Esses 3 são os agentes endógenos que, se você entender bem, tá tudo certinho, você não vai ter problema. Beleza? Bom, vamos lá. Para começar, alguma coisa daqui vocês já entenderam, vocês já estudaram. E essa primeira coisa é justamente, tá, os processos de tectonismo. O que é o tectonismo? Lembra? Movimento das placas tectônicas, teoria da tectônica de placas? Pois é, vocês já não estudaram isso? Já. Então, toda vez que eu falo como atividades tectônicas ou tectonismo, eu estou me referindo a movimentos de placas. E basicamente os que a gente viu não eram os de separação, de choque e o tangencial, ou seja, eram os movimentos divergentes, convergentes e conservativos. Olha aqui, ó, repara na minha mão, não está sempre na horizontal? Por isso que esses movimentos são chamados de movimentos orogênicos. Repito, movimentos horizontais da placa são chamados de orogênicos. Oro sem H, tá? Orogenia, ou seja, movimentos de divergência, convergência ou conservativos. Beleza? Esse é o tectonismo que vocês já estudaram, que alteram e muito a superfície da Terra, não alteram? O choque de placas não provoca formação de dobramentos e cadeias montanhosas? Pois é, então está interferindo, não está? O tectonismo não provoca tremores, terremotos, não é? Pois é. Então vamos falar um pouquinho desses caras. Aí tem um outro movimento de placa que é assim, ó. Ou seja, movimentos verticais de placas. Esses movimentos verticais de placas é o que a gente vai chamar de epirogenia. E é isso que a gente vai começar a falar agora. Olha aqui, ó, movimentos epirogênicos. Deixa eu achar um lugar para botar minha cabeça aqui. Onde eu boto? Deixa aqui por enquanto. Ó, diminuir. Galera, vamos lá. Quando eu falo epirogenia, eu estou me referindo basicamente àqueles movimentos assim, ó, verticais. Logo, ou eles vão provocar um soerguimento, que é uma subida da placa, ou uma subsidência, que é uma descida. Como assim, professor? Pensa comigo, olha um exemplo bem simples. Imagina uma região que lá no passado passou por uma glaciação. Lembra disso? A gente viu um vídeo sobre glaciação, sobre processos de formação da Terra, né? Aí vamos supor que por milhões de anos, uma parte da crosta estava com quilômetros de gelo em cima deles. Ou seja, todo esse gelo em cima da crosta não é uma massa muito grande, não gera uma força enorme sobre a placa? Pois é. Então, quando eu tenho muito gelo sobre a placa faz isso, ó. Afunda. Ou seja, ela sofre uma subsidência. Beleza? Aí, passando o tempo, milhões de anos depois, acabou a glaciação, esse gelo derreteu e a água escorreu, não é? Então, toda aquela massa de gelo que estava sobre a crosta não está mais. Então, o que vai acontecer? Um processo de soerguimento. Olha que massa. Então, o gelo lá em cima, na glaciação, subsidência, empurra para baixo, empurra mesmo. E depois que esse gelo derrete, pois é, a crosta sobe. Massa, né? Então, isso eu chamo de epirogenia. É um exemplo de epirogenia, tá bom? Movimentos epirogênicos são super lentos, tá?
são milhares de anos para 1 centímetro. Olha aí, a orogenia pode durar 5, 10, 8 centímetros por ano. A epirogenia, 1, 2 centímetros por centenas, milhares de anos. É bem lento, né? Beleza? Então isso é importante de lembrar. Olha aqui o desenhozinho que eu peguei, é igual que vocês têm na apostila, tá vendo? Fiz questão de pegar um igual para facilitar a interpretação. Repara aqui, ó. Tá vendo o que está acontecendo aqui nesse processo de epirogenia que ele está chamando de negativa? É a subsidência, está indo para baixo. Tá vendo bem aqui, ó? Não está rachando, ó. Vou fazer uma linha aqui, ó. Não está rachando. Tá vendo a placa rachadinha? Pois é, isso aí a gente chama de falhas, produzir uma falha. Olha aqui um movimento positivo, né? Um movimento de erguida, tá vendo? Soerguendo a crosta, olha lá. Tá vendo? Facinho, né? Bom, outro tipo de tectonismo, de resultante de tectonismo também, que é bem importante, são as falhas. Falhas, como eu falei para vocês, é quando a crosta, ao invés de dobrar, tá? Ela quebra. Ela quebra mesmo. Por quê? Porque a rocha é rígida, ela não aguenta pressão, e aí tá sob pressão, ela acaba quebrando. Beleza? Então, isso é importante diferença entre dobramentos e falhamentos. Dobramentos é quando forma montanhas, né? A placa ela vai dobrar, a crosta dobra. Geralmente são rochas sedimentares que são mais maleáveis. Quando a rocha é muito dura e ela está sob pressão, ela não dobra. Ela não tem essa maleabilidade de dobrar. Ela não faz isso, ela vai quebrar, formando falhas. Olha aqui, ó. Eu pus imagens de 3 tipos mais famosos de falha. Professor, eu preciso saber detalhe disso aí? Não, tá? Fiquem tranquilos que eu não vou cobrar detalhes de falhamento para vocês, tá? Mas só saibam identificá-los, tá vendo? Olha aqui, ó. Olha esse processo de falha aqui. Nesse modelo aqui, ó, um bloco sobe, tá? Nesse outro modelo aqui, o bloco desce, tá? E nesse outro aqui, no terceiro, tá vendo? Os blocos estão falhando lateralmente. Esse aqui é tipo a falha de San Andrés que a gente comentou. Beleza? No Brasil, esse primeiro aqui, né, que ele chama de falha normal e a falha inversa, é bastante comum. Formam tipo esse terreno que eu vi aqui de epirogenia, tá vendo? Isso aqui no Brasil tem bastante, ali no Sudeste, por exemplo, tem. Beleza? São os tipos de falhamentos. Tranquilo? Entenderam então a diferença de falha para dobra? Fácil. Falha quebra e separa. Tá? Dobramentos eu formo cadeias montanhosas. Epirogenia, movimento vertical da placa. É um movimento muito lento. Orogenia é o movimento horizontal das placas. É um movimento rápido que vocês já estudaram. Convergência, divergência e movimentos conservativos. Beleza, galera? Bora lá então. Vamos continuar. Bom, próximo processo endógeno é o famoso vulcanismo, né? O que você precisa lembrar de vulcanismo, gente? Bom, vulcanismo, né, é o processo de formar vulcão, obviamente. O que é o vulcão, tá? O que eu quero que vocês saquem de vulcanismo? É quando a gente tem uma parte dessa crosta que está fina demais, por isso que acontece mais no oceano. Lembra que eu comentei com vocês que a crosta oceânica é fininha? Pois é, ela racha mais fácil. E nessa crosta fininha, eu passo a ter uma falha, uma quebra, e que permite que o interior, né, do manto, o material do manto, vaze para a superfície, não é? E qual que é esse material do manto? Não, o magma? Pois é. Então, quando nós temos, ó, um processo de erupção do magma. Por que eu botei entre aspas? Porque nem sempre chega a vazar o magma. Às vezes só tem a fenda ali e o magma não chega a subir na superfície, né? Mas se tiver essa condição dessa fenda que permita que esse magma saia lá do manto e vá para a superfície, a gente vai chamar isso de vulcão. Beleza? Às vezes nem todo vulcão, tá, gente, chega a expelir magma, tá? Tem vulcão que expele um monte de gases tóxicos na atmosfera. Pra gente, esse tipo de vulcão já é bem ruim, tá? Quando esses vulcões de gases entram em erupção, causam um estrago tremendo. Por quê? Porque é tanto gás, mas tanta partícula, tanta fumaça, que eles podem cobrir parte da atmosfera,
né, alterando o clima. Já teve vários eventos aí na história relativamente recente, né? Nossa, que vulcões entraram em erupção e tamparam o céu, impedindo que entrasse radiação solar suficiente, fazendo com que a temperatura em alguns lugares do planeta despencassem. A Europa passou por um problema grave desse. Sabiam? Pois é legal estudar essa história. Então, os eventos vulcânicos sempre foram muito importantes como atividades endógenas de formação da superfície terrestre. Sempre. Lembra lá do Permiano, quando eu expliquei para vocês em sala ainda, a primeira extinção em massa foi por quê? Foi por atividades vulcânicas, né? Foi um monte de vulcão entrando em erupção. Sacaram? Então, por isso que esse é bem importante de ser entendido, tá? Onde que eu vou achar vulcão com mais facilidade e não com exclusividade, tá? Mais facilidade, ó, geralmente eu vou achar aonde? Próximo aos limites de placas. Ó, lembra dos limites? Pois é. Lá onde as placas estão se chocando ou se separando, eu vou ter muito vulcanismo. Inclusive, quando separou a placa africana da sul-americana, que formou o Oceano Atlântico, nós tivemos o maior derramamento de magma da história do planeta, sabiam? Pois é. Então, vários indícios mostram, eles chamam de derramamento de Trap. Beleza? Louco, né? Nós estamos sobre o maior derramamento de magma da história do planeta. Legal saber isso, né? Uma informação interessante. E se esse magma derramou com um vulcão, que tipo de rocha formou mesmo? Lembrou? Lembrou da aula de ontem? Pois é, formou o quê? Basalto. Então, quando você vê essas imensas formações basálticas aqui na região do Mato Grosso do Sul, Paraná, aqui no centro-sul do Brasil, você vai lembrar do quê? Poxa, teve vulcão aqui, teve vulcanismo. Foi no Mesozoico e foi da separação da Pangeia. Massa saber isso, não é? Então, mas vamos falar um pouquinho das regiões de vulcão atuais, né? Ou seja, cenozoicas. O Brasil está de boaça, não tem vulcões hoje em dia, né? Faz muito tempo que a gente não tem vulcanismo no território. Ainda bem, né? Mas vamos lá ver alguns lugares? Olha esse esqueminha aqui bacana. Nossa, professor, complicou. Complicou nada, hein? Você já viu isso. Facinho. Olha aqui. Lembra lá da semana passada eu falei que aquela aula era importante. Tem que manjar daquilo. É a dorsal oceânica, a mesoceânica, né? Olha aqui, olha a câmara magmática, tá vendo? Isso aqui indo para lá e isso aqui indo para o outro lado, né? Tá? Como que eu chamo essa parada aí? Eu chamo de movimentos de correntes convectivas. São as correntes convectivas. Lembra? Esquenta, sobe, esfria, desce. Esquenta, sobe, esfria, desce. Lembra lá da panela no fogo. São correntes de convecção que produzem a divergência da placa. Rachou aqui no meio. Então, aqui está no meio do Oceano Atlântico. Se aqui é o meio do Atlântico, você concorda comigo que essa bordinha aqui é o litoral do Brasil? Tá bem longe, né? Então aqui tá tranquilão. Professor, e esse vulcão perdido no meio do oceano? Olha que louco, não sei se vocês sabiam disso. Lembra que eu falei que a formação do Atlântico produziu o maior derramamento de magma da história? Então algumas ilhinhas pequenininhas que nós temos no Brasil, tipo lá para o lado de Fernando de Noronha, lá tem algumas ilhas, lembram? São Pedro e São Paulo e alguns outros rochedos. Aquilo lá foi formado por vulcanismo lá atrás da formação do Atlântico, beleza? Então a gente tinha efusão magmática. Agora, como as placas se movimentam, aquela região não tem mais vulcanismo, tá? Tá bem tranquilo. Ainda bem, né? E aqui nesta borda, tá? Seria o equivalente à Cordilheira dos Andes, né? E o vulcanismo na Cordilheira dos Andes, beleza? Então olha aqui que interessante. Seria aqui, por exemplo, o Chile, que tem vários vulcões ativos ainda, tá? Tranquilinho, gente? Legal, né? Bom, continuando. Outra área de vulcanismo muito importante ser lembrado é o que a gente chama de ciclo de fogo do Pacífico, tá? É o famoso ciclo de fogo, ou anel de fogo, se você preferir chamar assim, tá? O que rola aqui no anel de fogo do Pacífico? Bom, gente, no anel de fogo do Pacífico concentra as principais atividades vulcânicas e tectônicas do planeta. Ou seja,
É neste lugar que eu estou circulando, é onde nós temos mais vulcanismo e tenho também, além de mais vulcanismo, eu tenho mais tremores de terra. Olha aqui, ó, tudo isso. Por quê? Encontro de placas aqui, aqui, separação de placas aqui, choque de placas aqui, mais choque de placas aqui. Olha que tenso, né? São muitos pontos de limites tectônicos nessa região do Pacífico. Por isso que a gente chama de círculo de fogo ou arco de fogo do Pacífico. O círculo de fogo do Pacífico concentra a maior quantidade de vulcanismo e tectonismo do planeta. Beleza? Basicamente por ter muitos limites tectônicos. Mas não é só por isso, tá? Eu vou destacar aqui para vocês um outro ponto interessante. Tá vendo aqui, ó? Bem aqui, ó, não tem uma bolinha aqui? Aqui também não tem outra? Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Tá vendo essas bolinhas vermelhas que eu tô destacando aqui para você? Opa, destaquei errado, né? Mas tá vendo aqui, aqui? Aqui, gente, são outros eventos vulcânicos também bastante conhecidos, tá? Que não necessariamente estão em zonas limítrofes. Olha que legal, isso aí é o que a gente chama de hotspots. O que é isso, professor? Bom, vamos pensar o seguinte. Quando a gente usa o termo hotspots, nós estamos nos referindo aos pontos quentes no manto. É onde eu tenho plumas do manto. O que é isso? São aquelas câmaras magmáticas onde o magma, por algum motivo, ele quer sair na superfície e racha a crosta. É fora da zona limítrofe. Olha que legal as imagens. Bom, aqui eu não estou numa zona limítrofe. Tá? Eu estou no meio da placa pacífica, lá no Havaí. Mas, por algum motivo, essa câmara magmática aqui rachou a crosta, rachou. E permitiu que o magma saísse, formando o quê? Vulcanismo. E aí, conforme entrando em contato com a água, esse magma, ele não vai solidificando? Conforme ele vai solidificando, ele vai formando o quê? O cone do vulcão. Vai formando depois, com o tempo, vai formar uma ilha vulcânica. Quando você fala uma ilha vulcânica, é porque o magma foi saindo para aquele vulcão, solidificando. Saiu mais um pouquinho, solidificou. Mais um pouquinho, solidificou. E conforme ele vai solidificando, ele vai criando, abre aspas, uma montanhazinha. Quando essa montanhazinha chega acima do nível do mar, é que eu tenho uma ilha vulcânica. Sacaram? Pois é. No meio do Oceano Pacífico, nós temos esse fenômeno que a gente chama de hotspot, que são pontos quentes fora das zonas de limite, onde eu tenho o quê? Atividades de vulcanismo. Beleza? Bom, olha que interessante. Formam cordilheiras submarinas, por isso que você não vai ver, né? Por essas atividades. Olha, tá vendo que vai formando aqui, ó, tipo uma linhazinha de vulcão? Ó, era o vulcão 1 aqui, aí movimentou a placa não está se movendo? Tá, né? Passou alguns milhões de anos, o vulcão 1 aqui parou de entrar em erupção e ficou para cá. Passou mais um tempo, olha aqui, eu formei uma terceira ilha vulcânica. Então, esse vulcão 3 é o ativo, o 1 e o 2 são vulcões antigos. E assim por diante. É interessante isso aqui, né? E olha que interessante onde isso foi formado. No famoso arquipélago do Havaí. Olha aqui, ó. Olha o arquipélago do Havaí bem aqui, tá vendo? Olha que louca essa composição. Tá vendo que é uma linha de ilhas? Que massa que forma isso aqui? Massa, né? Aqui é uma ilha, um monte de ilhas e ilhas e ilhas vulcânicas, tá? Desse monte de ilhas aqui que eu circulei de vermelho, eu vou destacar a parte que interessa, que é o Havaí, né? Que é essa parte que eu vou fazer de amarelo aqui, ó. Tá vendo? Essas ilhinhas aqui. Essas ilhinhas aqui que eu fiz de amarelo são essas que estão aumentadas no esqueminha aqui de cima. Olha aí. Opa, me obedeça. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui a gente tem essas ilhas aqui. Deixa eu pegar meu marcador. São essas ilhas que vocês estão vendo grandonas, são esse quadradinho aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, a linha de ilhas que se formou. É aquele esqueminha que eu acabei de mostrar. São vulcões formados por hotspots, pontos quentes. Tá no limite da placa? Não. Tá no meio da placa pacífica. Por que rachou então, professor? Uma ótima pergunta. Lembra que a crosta oceânica é fininha? Pois é, ela quebra com facilidade. E por algum motivo,
Ali o manto tá mais agitado, né? Tá com mais pressão e acabou produzindo essas rachaduras e atividades vulcânicas. Beleza? Tá vendo? Então aqui eu tenho o vulcão ativo do Havaí e esses aqui são vulcões mais antigos, né? Olha as datas, né? Esse vulcão aqui é de 3,8 milhões de anos atrás, esse aqui de 2,2 milhões, tá? Esse aqui de 1,3, tá? Esse aqui, ó, de 1 milhão. Aqui o Havaízão mesmo, ó, de 800 mil anos só, né? Que são as partes recentes. Professor, então se for no Havaí agora, eu vou pegar vulcão em erupção? Se você quiser, vai. Inclusive tem gente que faz turismo para ir para lá. Se eu pudesse, eu iria ver as regiões de vulcanismo ativo no Havaí. Legal, né? Beleza? Ah, mas eu não quero ver vulcão no Havaí. Beleza, vai na ilha que não tem vulcanismo ativo neste exato momento. Tem essas opções, são várias ilhas. Legal, né? Então isso eu chamo de hotspot, os pontos quentes de vulcanismo. Beleza? Continuando. Outro tema importantíssimo que a gente trabalha na geografia é o famoso terremoto, abalo sísmico, tá? Quando eu trabalho abalo sísmico, olha o nome, são abalos que produzem sismos, ou seja, vibrações na crosta terrestre. Pode ter várias origens. Um abalo sísmico pode ser o tectonismo que a gente já falou? Pode, não pode? Movimento de placa não produz terremoto? O terremoto é um abalo sísmico. Meio óbvio. Então, movimentou placa, posso ter abalo sísmico. Só que nem todo abalo sísmico é necessariamente tectônico. Nem todo o abalo sísmico é tectônico. O Brasil tem abalo sísmico, que é, na verdade, falhas. Lembra das falhas que eu mostrei? As falhas na crosta também produzem sismos, que são pequenos terremotos. Beleza? O que você tem que lembrar dos terremotos? Hipocentro e epicentro. O hipocentro, olha aqui ó, no desenho, o hipocentro é onde houve a origem do tremor, lá no meio da crosta. Tá? Lá no interior você não vê o hipocentro, mas é lá que originou a vibração. Aí a vibração vai propagar aí por toda a crosta, vai gerar o epicentro, que é o ponto na superfície onde você vai sentir mais o tremor. É o que eu costumo dizer, né? Se você está na superfície, o que interessa para você é o epicentro, está bem longe do epicentro, né? Que é ali que você vai sentir a pancada do terremoto. Beleza? E para medir os tremores de terra, usa-se a famosa escala Richter, né? Esse carinha aqui, lá na década de 30, começou a ser usada essa escala desse cara. Para ficar fácil, o que ela mede? Ela mede, tá? A magnitude, olha aqui, ó, a magnitude, tá, de energia liberada nos tremores, tá? É uma escala que vai aí de 0 a 10, beleza? Bom, quando eu tenho menos de 3,5 na escala Richter, tá? Você nem sente esse tremor, beleza? É bem comum, tem vários no Brasil que são fraquinhos assim. Até 5,4 na escala Richter, né? A gente pode causar pequenos danos, tremor, derrubar coisa, nada grave. O problema é quando a gente tem aqui, ó, de 7 para frente. De 7 para frente a coisa pode ficar bem feia, beleza? Tá? Por exemplo, aí vai variar muito do país, né? Lembra, não sei se vocês vão lembrar, mas em 2010 a gente teve um terremoto que devastou o Haiti, um país pequenininho, na América Central e muito pobre. Devastou o país, devastou, matou milhares de pessoas, fez com que várias vivessem em condição de pobreza extrema, passasse fome, tá? E o Brasil estava lá dando suporte, tá? Aí você fala, poxa, foi um terremoto lá quase no 10, então. Não, foi na casa do 7, 7,7 mais ou menos. Mas por que estragou tanto? Por quê? Porque o Haiti não tem uma estrutura adequada, o Haiti não é um país desenvolvido, beleza? O mesmo terremoto, com a mesma escala, no Japão, às vezes nem causa só dano material e nem danos muito graves. Olha aí, porque o Japão é um país muito bem estruturado, é um país desenvolvido e que tem várias tecnologias que minimizam danos provocados por terremotos. Beleza? Então não basta olhar só a escala Richter, você tem que olhar. Foi um terremoto acima de 7, vai ser forte, mas onde ele foi? Se foi no Japão, você fala, bom, não deve ter acontecido muito problema porque é o Japão.
Se for no Haiti, você já vai pensar, pô, o negócio foi feio. Ou seja, a condição socioeconômica e de desenvolvimento estrutural do país é essencial para eu saber o quanto que esse terremoto vai destruir ou não o lugar. Beleza? Então, galerinha, esses são alguns agentes endógenos que são importantes para vocês estudarem. Facinho, né? E para finalizar, eu deixo aqui para vocês os exercícios. Olha aqui, ó, tá? Façam os exercícios e até semana que vem, tá? Com mais alguns vídeos. Um grande abraço do Plaça e até mais. Fui!